E aí, gente, bom dia mais uma vez, tá? Eu vou dar seguimento aí a essa aula que a gente teve, né? Falando um pouco sobre esse imperialismo, tá? Por que eu parei? Primeiro porque eu estou tentando fazer com que as aulas tenham no máximo 15 minutos e segundo que é, esse momento é um momento um pouco diferente, tá? A gente vai estudar agora um movimento chamado Partilha da África, a partir da Conferência de Berlim, tá bom? Aí já comecei lendo isso aqui para vocês, né? Falando aqui, ó, que os europeus dominavam continentes africanos de diversas maneiras. Em alguns casos, eles realizavam intervenções militares, estabelecendo confronto direto com a população local. Em outras situações, configuraram áreas de influência por meio de aliança com chefes e líderes africanos. Gente, olha só, foi muito diferente esse momento do imperialismo, tá? Do momento passado que se chama colonialismo, né? Que aconteceu no século XV e XVI. O imperialismo, né? Nós vamos, ou é chamado de imperialismo ou neocolonialismo, tá? Nós vamos ter uma diferença muito fundamental aí, tá? Nós não vamos mais buscar pessoas para levar para outros lugares, outros continentes, como foi feito no século XV, século XVI, tá? Agora nós vamos buscar áreas de influência para poder vender nossos produtos, para poder conseguir matéria-prima, escoar nossa produção, tá bom? Para instituir as políticas de dominação na África, o governante alemão Otto von Bismarck, lembrem desse nome aqui, ó, Otto von Bismarck, convocou uma reunião com países da Europa e com os Estados Unidos, ocorrida entre 1884 e 1885, a importantíssima Conferência de Berlim, tá? Buscava definir as regras e os critérios de anexação de territórios na África. Esses encontros ficaram determinados, a partir desses encontros, ficaram determinados quais eram os territórios que cada nação europeia iria ocupar. E foi feito esta colcha de retalho aqui que vocês estão vendo, tá? No continente africano, tá bom? Nós vamos ter aqui, ó, os povos africanos não participaram da Conferência de Berlim e não foram consultados para definir as ocupações territoriais. Desse modo, as intervenções imperialistas foram feitas unilateralmente, ou seja, apenas os países europeus estavam influenciando aí, né, estavam dominando esses países africanos, tá? Unilateralmente, desconsiderando o modo de vida da cultura dos povos nativos. Tudo bem? O nome desse movimento vai ser Partilha da África, tá? Vocês já devem ter visto, tem uma imagenzinha de um japonês, um oriental, assim, desesperado, e a Rainha Elizabeth, o Bismarck e o chanceler inglês repartindo, né, não só a África, mas o mundo todo, tá bom? Então, aí chega o modo que eles dominaram. Isso é muito interessante, esse modo de dominação que esses povos fizeram, né? Primeiro, para que eles tivessem a aceitação do povo europeu, eles diziam que iam civilizar esses povos africanos e asiáticos, tá? Diziam que esses povos eram inferiores e por isso decidiram civilizá-los, tá? Levando, né, a consciência não, mas a cultura europeia para essas regiões, tá? Aí aqui você vai tendo aqui alguns exemplos de como isso aconteceu, tá? Normalmente esses povos como franceses, belgas, ingleses, eles faziam relações políticas entre os povos da região e a partir daí conseguiam a manter, né, esse imperialismo, ok?
Existem várias consequências, tá? Primeira delas, já uma relação de morte, né? Dizimando essa população, tá? Mataram muitas dessas populações, dominaram culturalmente, né? Justamente para a gente poder vender um produto, a gente tem que convencer de que o uso desse produto é importante, então precisa haver uma dominação cultural, porque uma tribo, né, africana não precisa comprar uma camisa de seda branca, tá? Mas um homem africano civilizado que entende que a civilidade é o próximo passo da evolução, né? Ele vai entender, ele vai ser obrigado a entender que se ele mostrar que ele é civilizado a partir do que ele possui, ele é melhor que os outros, né? Tudo isso entre aspas, né, gente? Tudo isso era a ideia de convencimento que eles tinham, tá? Relações de trabalho, postos de trabalho, tá? Esses postos de trabalho vão ser espécies de empresas, né? Vinculadas a potências imperialistas que vão obrigar as pessoas a trabalhar por salários baixos, logicamente, e vão criar essa relação de trabalho, de dependência de trabalho, né? E aqui, ó, o último tópico aqui, ó, as fronteiras delimitadas na Conferência de Berlim não levaram em consideração diferentes etnias, tá? Então, por exemplo, você tinha tribos diferentes que eram postas em países iguais. Por exemplo, eu vejo um país como a França. A França, quando esta divisão aqui foi feita, tá? Não respeitava, né, a diferença dos povos já existentes nesse território, tá? A França é a rosa, ó. Ali fica aqui perto do deserto do Saara, né? Então existiam vários povos aí que não eram respeitados a partir dessa repartição feita pela Conferência de Berlim, tá bom? Então, como nós temos vários povos, né, que foram dominados, nós temos povos, inclusive, que foram dominados por portugueses, né, de Portugal, e esses povos são os povos que falam a nossa língua, tá? Então tem Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, né? São Tomé e Príncipe são lugares que a gente tem português sendo língua oficial, tá bom? Por quê, gente? Existem outros lugares, como por exemplo a África do Sul. Uma das línguas oficiais lá é o inglês, porque ela foi dominada pela Inglaterra, tá bom? Vou continuar aqui e esse exercício aqui vai ser feito, hein? Olha, mas o imperialismo também afetou outras regiões, né? O imperialismo na Ásia e na África, ó, as potências imperialistas ocuparam não só territórios na África, né? Também ocuparam territórios na Ásia e também ocuparam territórios na Oceania, como o nosso mapinha aqui está mostrando, ó, Ásia, tá vendo? E Oceania, tá? Por quê? Esse território aqui, gente, historicamente é um território muito procurado, né? São aquelas famosas Índias que a Península Ibérica queria tanto achar, né? Então nós temos aqui produtos extremamente importantes, a seda, a pólvora, bebidas diferentes, drogas diferentes, enfim, muita coisa diferente, tá? E essa população europeia lá de cima, né, estava interessada no que tinha aqui. Como a Inglaterra tinha uma excelente marinha gigantesca, dominaram grande parte dessa região aí, tá bom?
Aqui, ó, no século XIX, o Japão se posicionou como uma potência imperialista. Então, o Japão é um dos países, né, que cresce muito, principalmente por causa de sua política empreendida pelo imperador Mitsuhito. Durante seu governo, o imperador investiu na industrialização, instalou um sistema de ensino nos moldes europeus, estabeleceu acordo com empresas europeias. Essas mudanças que caracterizaram o período chamado Era Meiji, tá? Alteraram significativamente o modo de vida do Japão, que aos poucos se tornou um estado integrado à dinâmica capitalista mundial. E até hoje, né, é um dos estados asiáticos, é um dos países asiáticos mais envolvidos com a questão do capitalismo. Tá? Gente, mas o Japão, parte do Japão, né, traçou relações com a Inglaterra e foi dominado. A Índia aqui, ó, também dominada pela Inglaterra, pela Britânia, né? A Austrália também dominada pela Britânia, tá? Parte aqui sul da Arábia, ó, também, tá? Se eu não me engano, Madagascar, eu acho que também foi, Nova Guiné, tá? Então, existiram muitas regiões dominadas pela Inglaterra, tá bom? Cadê? Os Estados Unidos também se tornaram uma potência imperialista no século XIX, além de empreenderem ocupação na região do Pacífico, como nas Filipinas, propunham o controle de algumas regiões da América. Observe um mapa das regiões da Ásia e da Oceania que foram dominadas no contexto do imperialismo. Tá? Indochina, Japão, não, Indochina é França, tá? Vietnã tá por aqui também, acho que a Indochina vai virar o Vietnã. Também é França, tá? Então são muitas dominações empreendidas aí, ó. Então, melhor a gente parar por aqui, que aí vai começar a falar bastante coisa, né, de cada país. Ou será que dá pra gente comentar algumas coisas? Deixa eu ver aqui o que tem depois. Então, a gente vai falar um pouco depois, na outra aula, de cada país e aí entender como é que foi a resistência, né? A resistência ao imperialismo, tá bom? Valeu, gente. Um abraço aí. Até mais.